Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém. O texto que queremos meditar nessa noite se encontra em 1 João, capítulo 2. Então, eu vou ler o versículo 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Agora o versículo-chave que eu vou pregar é o versículo 6. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Então nós temos aí no versículo 5 a qualificação de quem está aperfeiçoado no amor de Deus, é aquele que guarda a sua palavra. Aquele que lê a palavra, aquele que ouve a palavra, aquele que pratica a palavra e se coloca debaixo da autoridade da palavra, nessas pessoas é aperfeiçoado o amor de Deus. E quando somos aperfeiçoados no amor de Deus, não temos mais medo, seja o que for que aconteça, porque o amor é aperfeiçoado, o amor de Deus é aperfeiçoado em nós e o amor lança fora o medo. Então, nisto sabemos que estamos nele. Em quem? Em Cristo. E assim, em Cristo, nós temos o exemplo, nós temos a norma de como nos conduzir. Andar como ele andou. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Isso significa que nós andando com Cristo, nós temos a presença dele conosco, nós temos a maneira de ser dele conosco, nós fazemos as coisas que ele fazia, andar como ele andou, porque ele está em nós. Deus, ele estava em Cristo quando o mundo foi criado, melhor, quando Jesus veio. E agora Jesus está no céu, é Espírito, e ele precisa de um corpo, e esse é o nosso corpo. Então nós estamos nele, ele em nós, e assim nós temos condições de andar como ele andou. As nossas mãos são as mãos de Cristo. Nossos pés são os pés de Cristo. O nosso falar é Cristo falando através de nós. O nosso planejar, fazer as coisas da vontade de Deus, é o Espírito Santo que nos dirige e que nos conduz, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo dá força, sabedoria, graça de podermos fazer aquilo que nós reconhecemos como vontade de Deus na sua palavra. Então, a nossa tarefa é andar como ele andou. E quando Jesus andou nesse mundo, quando ele aparecia pregando, os demônios se manifestavam dizendo: que temos nós contigo, filho de Davi? Até eles reconheciam a descendência dele e quem ele era. E aí eles ficavam amedrontados e desesperados. Vieste para nos destruir. Que assim possa ser também o nosso andar com Cristo, que o mal não tenha força contra nós, que estejamos tão fortes em Cristo que as coisas caem por terra, as obras de Satanás caem por terra com a nossa presença. E se a gente se aprofunda nisso uma vez, nós temos um exemplo lá da Alemanha, do mentor da nossa filha, lá da comunidade de Frankfurt. Ele já teve experiência entrando na igreja, passando no meio das pessoas que estavam sentadas, demônios dos dois lados se manifestavam. E tão forte era a presença de Jesus nele, que os demônios não aguentavam. Nem se tinha pregado, nem se tinha cantado ainda, já foram libertadas as pessoas que estavam carregadas com demônios. E teve a experiência no Egito, ele pregou para muçulmanos. Eles acharam Jesus, aceitaram Jesus, e ao mesmo tempo foram batizados no Espírito Santo
mesmo antes de serem batizados nas águas. Tão forte foi a mensagem que Deus colocou na boca dele e Jesus estava presente para trazer esta mensagem. E assim nós podemos também, diante das catástrofes, onde à noite ainda um irmão, ele contou como havia uma vez uma tempestade aqui em Mato Preto, e que na casa deles, e todos os vizinhos, os telhados foram quebrados, porque as pedras que caíram eram do tamanho de uma maçã. Mas nós, como Cristo em nós, aquele Jesus que ordenou ao vento, ordenou a tempestade, acalmou o mar, se Ele está em nós, nós também temos autoridade naquele pedaço que nos pertence, de que sejamos guardados e esses males destruidores não aconteçam. Tomar posse daquilo que Cristo é em nós. Aconteceu nos Estados Unidos, por lá tem muitos tornados, né? E novamente estava sendo anunciado um tornado e que ia destruir tudo. Então o pessoal se esconde, né, no porão da casa para menos salvar a vida, né? Mas ao redor daí cai tudo. E tinha uma pessoa lá que tinha escutado uma mensagem na televisão de nós termos autoridade como Jesus tinha contra o vento, contra a tempestade. E ele, antes que foi para o porão, o vento já estava começando, ele ordenou, tudo que me pertence não vai ser tocado em nome de Jesus. E foram para o porão. Depois, quando tudo passou, estava tudo destruído ao redor deles, e o terreno deles, a mata deles, quer dizer, o parque deles, a casa deles, não foi tocado. E aquilo deu assim uma notícia que o prefeito então convidou eles para fazer uma sobrevoada sobre a região lá que foi destruída, e estava bem demarcado o que foi deles, não tinha sofrido algum dano, porque eles fizeram uso da autoridade que eles tinham em Cristo contra essas obras do mal, contra essas obras destruidoras. E assim também, andar como Cristo andou, nós nem exploramos tudo ainda. Nós talvez até oramos, Senhor faz isso, Senhor faz aquilo, Senhor livra-nos disso, livra-nos do mal, livra dos ataques de Satanás. Mas, citando Cristo em nós, conforme essa palavra, andar com Cristo, andar em Cristo, Ele nos deu autoridade de coibirmos essas obras destruidoras do mal. Também doenças. Lá em Frankfurt aconteceu que um irmão, a esposa dele faleceu, e aí eles estavam, como já falamos antes, aqui no nosso grupo, que o enterro não acontece no próximo dia, né? Acontece lá há uma semana ou 2 semanas. Então eles já tinham marcado o enterro e ele lembrou de convidar um casal com os quais ele participava uma vez em um grupo de como é que era? Esotérico, né? E aí a mulher respondeu, você não sabia que o marido está no hospital, está com tumor, já não consegue mais caminhar, está em sua cadeira de roda e está muito mal. E o tumor se localiza na coluna e já não mais pode mexer as pernas. Aí ele no telefone, foi a primeira experiência que ele teve, ele se deu conta quem ele é em Cristo, ele se lembrou que Jesus tinha amaldiçoado a figueira e ela secou. Aí ele disse, na autoridade do nome de Jesus, tumor, eu te amaldiçoo, e saia desse corpo. E o que aconteceu? Naquela madrugada, eles não conseguiam vencer o que tudo saiu do corpo dele, sempre trocando fralda e não trocando fralda, e de repente ele conseguiu já sentir as pernas. E uma semana mais tarde, no telefone mesmo, eles aceitaram o Senhor Jesus. Então, se nós tomarmos posição, como Jesus tomava posição, andar como ele andou, nós vamos descobrir tanta coisa que nos quer sufocar, que nos quer prender, que nos quer derrotar, já não tem mais poder. Porque todos esses males Jesus já derrotou lá na cruz,
diz lá em Colossenses capítulo 2, que ele fez um triunfo sobre eles, né? Ele triunfou sobre eles. E Efésios 2 nos diz que Efésios 1, ele diz que Jesus já, todas essas coisas, esses poderes estão debaixo dos seus pés. E assim nós também podemos, andando como Jesus andou, ele em nós, aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Nós não precisamos ser chacota e palhaços do inimigo, e onde ele nos faz o que quer conosco. Ele não tem autoridade mais. Nós temos que considerar que todos os nomes que existem, sejam demônios, sejam doenças, tudo já está debaixo dos seus pés. E se ele está em nós, também está debaixo dos nossos pés, né? Estamos debaixo dos nossos pés. Isso não é nada nosso. Isso é Jesus em nós. Nós não temos poder contra nada. Nós não podemos fazer nada. Nós não temos. Mas ele em nós. As obras de Deus acontecem. E assim também, andando como Cristo andou, ele teve misericórdia dos pecadores, né? Ele recebeu os pecadores, recebeu as pessoas que estavam presas ao inimigo, até pessoas endemoniadas que ninguém dava conta, né? Aquele lá do cemitério. Jesus salvou eles, Jesus teve misericórdia deles. E ele conta então a história do filho pródigo, onde o pai teve misericórdia do filho que volta para casa. O filho já tinha decorado uma oração e nem precisou fazer. Pai, já não sou mais teu filho, não me considera apenas um empregado teu para que eu tenha algo para comer. Mas o pai já tinha preparado uma veste de honra, o anel novamente, aceitando novamente como filho, e fizeram uma festa. Então este é o nosso Jesus, e Jesus em nós, andando conosco, nós devemos ser assim, devemos fazer a diferença, que ele nos dê a graça de podermos ser isso, seja andando, vendo as coisas que deviam ser feitas, com olhos abertos, deixando Jesus agir através de nós. Vamos pedir por isso. Senhor Jesus, nós nos consideramos teus filhos, somos membros do teu corpo, e não queremos deixar de fazer a tua obra, Senhor, através de nós. Que tu faças a tua obra através de nós. E queremos ter olhos abertos como tu tinhas. Queremos ter os braços abertos, um coração aberto para quem necessita. E grandes coisas vão acontecer, porque tu já pisaste as obras do diabo. Tu vieste para destruir as obras do diabo. E 1 João também diz em capítulo 4:4, que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. E assim também nós, como teus filhos, nós temos em ti autoridade.